O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, e depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar a sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Prezados ouvintes aqui presentes e demais pessoas que não estão aqui por uma questão de prudência, mas que estão sintonizados conosco através dos meios de comunicação. A todos sejam bem-vindos e que o bom Jesus, como sempre, abençoe a todos nós. A liturgia da palavra de hoje chama nossa atenção para o mistério da semente. A semente é um verdadeiro mistério. Jesus se serve infinitas vezes da comparação de semente em suas parábolas. Vejam, fala da semente que é a palavra de Deus, ao qual, ao ser semeada, pode cair em terrenos os mais diversos. Conhecemos esta parábola. Fala do homem que semeou joio no meio da lavoura de trigo, que o outro plantara. Um plantara a semente boa, o outro misturou o joio. Lembra que os pássaros não semeiam nem colhem, mas o Pai do céu cuida de todos eles. Fala sublimemente do grão de trigo, que se não cair na terra e não morrer, ficará sozinho. Quanta coisa bonita Jesus falava. Ele precisa morrer, o grão de trigo, para multiplicar-se. Mas no Evangelho desse 11º domingo do tempo comum, hoje, portanto, aparece o aspecto talvez mais original da comparação da semente, o mistério de sua germinação. O homem lança a semente à terra e vai dormir ou cuidar de outras coisas, sabe disto? E a semente no silêncio da noite e no segredo da terra germina e cresce a plantinha e vai crescendo até dar a espiga, e esta encher de trigos. Que coisa bonita. Um dia plantei lá na minha casa uma muda de bananeira, uma muda de banana, pequenininha. Você vê como está grande.
E o mais interessante, coisa que eu nunca tinha percebido, dessa planta de banana, dessa bananeira, tem lá 5 cachos maravilhosos. E cada cacho com 9 pencas. Que coisa maravilhosa. A gente fica olhando assim, admirado. Uma plantinha que não parecia nada, de repente, é a bênção, é o mistério de Deus. Há, na verdade, o mistério da semente. E por mais que a ciência se desenvolva e o homem se torne dono de certos processos de genética, que multiplica a fecundidade dos grãos, ninguém mesmo nunca será capaz de entender propriamente o que é o mistério da vida. Nenhum laboratório do mundo, com todas as suas composições e reações, será capaz de fabricar um ser vivo. Nenhum. Isto mesmo. Tá? As máquinas podem destruir a vida, e como destroem, mas nenhuma máquina, por mais sofisticada que seja, é capaz de criar a vida. Quem dá a vida é somente Deus e ninguém mais. A vida vem das mãos de Deus. E os empregados do Evangelho, digo melhor, os pregadores do Evangelho, sabem dizer com sincera humildade as palavras de São Paulo ditas a esse respeito. O que é que São Paulo fala sobre isso? Ele diz: eu, Paulo, plantei, Apolo regou, mas quem faz crescer é Deus somente. Que coisa, né? Eu plantei, fala São Paulo, Apolo semeou, regou, mas quem faz crescer é Deus somente. No reino de Deus, a ação salvadora vem de Deus. Não vem de nenhuma de nossas formulações ideológicas, nem de nossa ciência humana. É um mistério que Deus opera em nós e opera no mundo inteiro, segundo aquela sabedoria misteriosa e oculta de que fala São Paulo em sua carta. Como quem planta uma semente tem que se esperar que ela germine e dá tempo ao tempo, dando tempo ao tempo sem o qual não cresce a vida, só as máquinas têm efeito instantâneo. Assim, o trabalho do reino de Deus supõe também paciência. O agricultor prepara a terra, a semeia e espera. Assim também nosso trabalho no reino de Deus tem sempre paciência. E esperança, não só paciência, mas esperança também. Hoje, principalmente quando o tempo está tão mudado, os agricultores fazem a plantação e ficam rezando para que o tempo dê certo e possa ajudar a plantação. Aliás, mesmo no campo da natureza, temos certeza de que semear é um ato de esperança. Lavrador é alguém que tem esperança, disse ainda o mesmo São Paulo. É preciso arar na esperança, fala São Paulo. O agricultor do campo de Deus tem que trabalhar com a esperança, não só agricultor da terra, mas das coisas de Deus. Com o tempo e a graça de Deus, as sementes que plantou vão germinar. Por isso mesmo, rega a terra. De que maneira? Com o trabalho rega a terra em seu trabalho, com a chuva da oração assídua e confiante. Às vezes a gente é chamado para fazer um trabalho, uma visita a uma família, às vezes um casal que está assim em crise, a gente vai ali, faz um trabalho, mas a gente acha que não vai dar certo. E pediram para fazer uma visita a essa família, me convidaram para ser padrinho desse casal. Eu sei que está passando por uma crise, eu vou lá, mas sei que não vai dar certo. Você engana. Se você fizer o seu trabalho e regar com a chuva da sua oração, aquela sementinha nasce, cresce e no tempo oportuno vai dar o seu efeito. Não podemos esperar o efeito de imediato. Temos que fazer o nosso trabalho, entregar para Deus e esperar o seu resultado. Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente faz um trabalho, ou deveria fazer um trabalho e não faz,
achando que não vai dar certo. A gente faz a nossa parte, Deus faz o resto por nós, mas temos que ter paciência e esperar, e confiar também, ter confiança em Deus. Não quero fixar-me no aspecto negativo da tarefa dos que semeiam, não é isto? Prefiro pensar nas vestes do bem, que vão crescer nos corações graças à semente da verdade, à semente da justiça e à semente do amor que formos plantando. Feliz quem semeia essas sementes, através da palavra ou do livro, em casa, na escola ou na igreja, principalmente no coração dos jovens. Mas sinto que é necessário, neste tempo, fazer uma séria advertência aos semeadores da falsidade e da maldade. Também, como já passou aqui, há pessoas que semeiam não só o bem, mas também o mal. O vento leva as sementes por toda parte, elas viajam invisíveis na atmosfera, indo cair em qualquer lugar, até em cima de alguns telhados. Isso é semente material. E quando vem a chuva, germinam, causando às vezes a maior surpresa. Talvez muitos de nós já vimos, crescendo em torres de árvore da igreja, algumas plantas grandes. O que é isso? O passarinho que passa deixa uma sementinha cair ali, no meio das telhas, de repente cresce. Do mesmo modo, as sementes de ideias e imagens, difundidas, sobretudo pelos meios de comunicação, são lançadas pelos 4 cantos do mundo e vão cair principalmente nas almas dos jovens. Amanhã elas brotarão, essas coisas que acontecem no mundo e que os meios de comunicação divulgam. E se forem ideias boas, germinarão para o bem. Se forem ideias perniciosas, germinarão para o mal. Temos que prestar muita atenção, muita atenção. A messe do mal vai crescendo no mundo pela ação dos que semeiam a semente do mal. Vejam, a messe do mal vai crescendo no mundo pela ação dos que semeiam a semente do mal. Porque, lamentavelmente, o mal é extremamente fecundo, a gente sabe disto. Suas sementes germinam e se lastram com uma velocidade avassaladora. O mal tem uma facilidade para crescer muito grande. Vamos deter seu crescimento. De que forma? De 2 maneiras. Primeiro, semear a semente do bem, pois combater o mal, semeando a semente do bem. E em seguida, outra coisa, fazendo o que nos for possível para impedir que a semente madure e dê frutos. Quando a gente vê alguma coisa que não está certa, nós não podemos fechar os olhos, porque quem cala consente. Então, o que é que nós vamos fazer? Essas 2 coisas que estou dizendo aqui. Semeando a semente do bem, combater o mal, apresentando alguma coisa de bem. E segunda coisa, fazendo tudo o que estiver ao nosso alcance para impedir o crescimento da semente do mal. Muitas vezes a gente vê as coisas e fala assim, cada um para si, Deus para todos. Não pode ser assim não. Deus tem uma responsabilidade para nós. Quando a gente não faz o bem, ou vê uma pessoa que está fazendo algo de mal, não pode concordar, tem que dizer, olha, eu respeito sua opinião, mas eu quero dizer para você, você não está certo, não é assim, não é assim. E a gente faz a nossa parte e deixa que aquela sementinha vai nascer, crescer e frutificar. Tenhamos assim muita confiança em Deus e procuremos fazer o nosso bem, porque o campo é muito grande, nós temos muitas oportunidades, mas não podemos perdê-las porque nós temos uma responsabilidade. Por isso é que Santo Agostinho, com a sua sabedoria, sempre fala, tenho medo de Jesus que passa. Quando o Senhor passa por nós e nos pede um favor, nos pede um trabalho, nós não podemos cruzar os braços. Temos que fazer como Jesus está ali, de braços abertos. Nosso Senhor está na cruz de braços abertos para dizer para nós, não fiquem de braços cruzados, mas é meu exemplo, abram também os braços para poder fazer o bem e combater o mal, enquanto pudermos. Amém. Profissão de fé. Creio em Deus Pai